Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 117. A Gênese capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, nós temos pela frente agora uma matéria assim, um pouco assim, que tem criado, né, entre os teólogos, uma controvérsia, né, muito grande. Tanto é que milênios e milênios, podemos dizer assim, essa questão ainda é uma controvérsia. Tanto é que algumas religiões aceitam como sendo verdadeira, desculpe, e outras religiões elas não aceitam. Então, existe uma discordância entre as religiões, mesmo amparadas, mesmo as religiões amparadas pela teologia. Quando a teologia ela não conseguindo dar uma resposta assim muito clara e objetiva, né? Através de provas, porque não possuem eles provas, e embasam eles só em mitologia, porque são embasados em mitologia, e de mitologia você não consegue extrair nada, porque você não tem um ponto de apoio onde você possa, de fato, se fundamentar. Então, você não tendo em tudo que você faz, se você não tem um ponto de apoio para você se fundamentar, você não consegue examinar, observar, analisar. Você não consegue raciocinar, você não consegue pensar, porque você fica preso aos dogmas das mitologias, aos dogmas das mitologias. Tem um porquê que eu uso esses termos, dogmas das mitologias. De forma que existe vários tipos de controvérsias. De certa forma, não conseguiram até hoje decifrar, né? Até hoje ainda não conseguiram decifrar o pecado original, né? Porque nós sabemos que os 7 pecados capitais, por exemplo, os 7 pecados capitais, que não tem nada a ver com o pecado original, mas que ao mesmo tempo tem. Tem e não tem. Por que eu uso tem e não tem, tem e não tem? Devido às controvérsias entre a teologia e as religiões. Porque as religiões, entre si, elas não entram num acordo,
né? Não existe uma concordância. Então, nós sabemos que os pecados capitais são 7: soberba, avareza, luxúria, inveja, né? Gula, ira e a preguiça. Mas aí estamos falando de pecados capitais. Mas na questão de número 38, Kardec, muito sábio, ele nos fala a respeito do pecado original. Só que as teologias, juntamente com as religiões, já comentei, eles não chegam num acordo, porque é mitologia. É mitologia. Tratado pelas teologias, onde nós sabemos das arbitrariedades que já cometeram e que cometem, né? Se nós vasculharmos, como se dizem eles, os termos, as passagens das escrituras sagradas, as epístolas, por exemplo, muitos, de certa forma, eles tentam esclarecer, né, essa passagem, mas eles apenas tentam. Mas ao mesmo tempo que eles tentam, nem mesmo eles conseguem se convencerem daquilo que estão falando. Porque ao se ligarem uma coisa com a outra, eles percebem que não tem fundamento. Porque seria aquela mesma questão, vamos, só para simplificar, seria aquela questão, eles não conseguem explicar, isso é apenas uma historinha, só para você entender, ó. Seria essa mesma questão colocada numa história. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Agora, você entende que isso é apenas uma questão. Então, observe só para você ver que é assunto por demais delicado. Na questão de número 38, Kardec diz assim, no princípio, Kardec diz assim, sem a preexistência da alma, quer dizer, sem a existência anterior da alma, porque você sabe que as doutrinas, elas não admitem a vida após a morte. Então vamos por aí para a gente raciocinar. As doutrinas, 99% das doutrinas, 99, quer dizer, tem 1% que acredita, mesmo sendo espíritas. Mas acreditam. É possível sim, porque, olha, eu não sou espírita não, mas deve existir algo além da morte, porque não pode acabar tudo assim. Eu não sou espírita, mas eu creio. Eu mesmo já tive a oportunidade de ouvir muitas pessoas dizendo isso, né? Então, porque existem as doutrinas que acreditam, como nós estamos tratando desses itens, por isso que a Gênesis é muito importante. Porque é o princípio, é a origem, né? Então, muitas doutrinas acreditam que a alma foi criada no momento não da concepção, e no momento em que a criança nasce. Então, por exemplo, você está grávida? Sim.
De vez em quando você percebe que a criança mexe lá dentro do sua barriga, do seu útero. Se dá um chutinho de vez em quando. Isso é tudo mentira. Tá batendo pé nada. Isso é ilusão tua. Ó, você tá pirando. Que isso, Luiz? Não sou eu que estou dizendo, não. É a teologia que diz isso. Na íntegra, se as pessoas estudar, elas vão entender o que eu estou dizendo aqui, nós estamos dizendo aqui, porque aqui é uma equipe. Porque esse chutinho que a criança está dando aí dentro, aí, da sua barra, do seu útero, isso aí é um estímulo natural, isso é instintivo. É igual piscar os olhos, é instintivo. A pessoa pisca sem perceber. São chutinhos involuntários. Você entendeu? E faz parte do organismo físico, da musculatura, o estímulo. Isso aí não é alma, isso aí não é espírito. Não tem espírito, não tem perispírito aí, nada. Sabe quando é que vai começar? Eles explicam assim. Sabe quando é que vai começar a vida realmente? A hora que você for para o hospital e que estourar a bolsa, né? Ou que o pediatra ali ele vier a realizar a cesárea. Aí, quando a criança é retirada do útero da mãe, um tapa no bumbum do bichinho, que ele dá o grito, a alma entrou ali naquele momento. Gente, tá nas escrituras, defendido, inclusive isso foi defendido até por Santo Agostinho. Santo Agostinho, olha só para você ver. E hoje nós temos Santo Agostinho na doutrina dos espíritos, um ser totalmente diferente, tratado pelos teólogos. Mas Santo Agostinho tratou disso realmente? Tratou, porque foi preciso na época ser tratado dessa forma. Se ele acreditava ou não acreditava, não sei, mas consta-se nas epístolas, constam-se nas escrituras, essas passagens, inclusive de Santo Agostinho, tratando a respeito dessas questões. Ele em debate com outro bispo lá, que não me lembro agora, são tantas coisas, você não imagina. Então, existem milhares de passagens, mas é interessante que dentro dessas milhares de passagens, existem as controvérsias, onde eles não conseguem esclarecer nada. Eles falam e não chegam num ponto denominativo. Eles não determinam nada, né? Então, como estávamos dizendo, então eles crêem que a alma, quando a criança vê a luz do sol, ali é que a alma penetrou na criança. No momento do parto, não é da concepção. Da concepção é a doutrina dos espíritos que nos esclarece, que a reencarnação começa-se no ato da concepção. As outras doutrinas, menos eu acho que o budismo e o islamismo, eu acho que eles não pensam dessa forma, não. De que a alma, o princípio dela é ali naquele período do nascimento. Mas o restante, quase todas, crê dessa forma. E também, eles não só
crê que a alma foi criada por Deus para habitar aquele corpo naquele momento, eu explico dessa forma para ficar facinho para as pessoas, porque esse assunto ele é complicado. Então, se a gente não explicar assim com jeito, né, as pessoas não entendem. Então, eles creem que Deus criou a alma naquele exato momento que a criança levou um tapinha do bumbum e gritou. Tá. Por que Deus criou a alma naquele momento ali? Eles creem. Porque não existe vida anterior. Existe só a vida presente. Como também não existe para eles a vida posterior. Você entendeu? Não existe a vida posterior. Existe só a vida presente. Viveu, gozou a vida, desfrutou, matou, roubou, pintou caneco aqui na Terra. Meus termos são esses, para ficar fácil a história. Pintou caneco aqui, pintou e bordou o 7, o 8 e tudo quanto é coisa. Fica por isso mesmo. Morreu, acabou. Uns crê dessa forma, né? Então, outros já crê que começou dessa forma, mas olha só para você ver as controvérsias, né? Como eles não chegam num acordo. Outros creem que de fato começou dessa forma, Deus criou a alma naquele instante, mas propensas a se sujeitar todas as tuas iras, todas as tuas banalidades, ira mesmo, né? Propensas e sujeitas à escravidão dele, do Deus do jardim do Éden. E que se a pessoa se sujeita, vai para o paraíso mitológico, que é mitologia, mas eles acreditam no paraíso realmente. De que forma que eles vão para o paraíso? Corpo e alma. Não vai só a alma, não. Vai o corpo também. De que forma? Através da ressurreição, né? Que Jesus vai vir, porque eles creem que Deus e Jesus é um só. Jesus vai vir e vai arrebanhar os bons, né? As ovelhas dos bodes, vamos dizer assim. Então, e eles acreditam também que não andou de acordo com os dogmas do Deus da ira, é o Deus do demônio, vai para o inferno. Andou contrário às leis andou contrário aos dogmas do demônio, né, que é esse Deus da ira deles, vai para o inferno, vai para o limbo. Se você tirar a cabeça para fora do inferno e gritar, eu quero me redimir, ele te pisa na cabeça de novo, você vai lá para o fundo do inferno de novo, por toda a eternidade. Então, esse Deus te criou, esse te criou é um termo. Esse Deus te criou para te confinar num purgatório eterno, num inferno eterno, enquanto outros, né, vão ser contemplados com o paraíso. Agora, por que eles vão ser contemplados com o paraíso? Porque eles pagaram dízimo, porque eles ajudaram nas oferendas, né? Eles buscaram os representantes de Deus aqui na terra, no confessionário, né? Eles agiram no mal aqui na terra, mas eles se arrependeram e foram até o confessionário. E ali eles, né, foram assim libertos dos pecados. Né? Então,
os pecados capitais, como por exemplo a soberba, né? Agiram aqui na soberba, na avareza, na luxúria, na inveja, né? Na gula, na ira, na preguiça. E engraçado que esses que pregam contra a soberba, eles vivem na condição de soberbos. Eles pregam a avareza, mas eles são os piores mão de vaca que se dizem. Eles que são realmente avarentos. Esses que pregam aos cobaias, aos adeptos. Não sejam avarentos. Eles são os piores avaros, né? Não haja na luxúria, mas eles podem viver na luxúria. No entanto, o trono deles é confeccionado de ouro, pedras preciosas, as basílicas luxuosas, ostentando luxo para tudo quanto é lugar, e basílicas, igrejas e tudo mais, né? Então, eles que ostentam luxúria. Então, inveja são os que mais têm inveja das outras seitas religiosas. No entanto, tenta de toda forma convencer os adeptos a crer nos dogmas deles. A gula, meu Jesus amado, não vou nem falar a respeito de gula no meio dessas seitas religiosas que crê, né, nessas leis. A ira, ora, o ser mais irado, o que é detentor da maior ira, é o Deus deles. Porque o Deus deles é implacável, é monstruoso. Noé constrói uma arca porque eu quero matar todos porque eles não me amam. Descobri que eles não me amam. Irado, nervoso. Certo, naquela época não tinha fluoxetina, Rivotril, né? Outros medicamentos por aí, né? Acho que não tinha esses medicamentos. Né? Pasflora, essas coisas assim, acho que não tinha naquela época, né? Porque daria para Deus acalmava e pronto, né? Aí vem a preguiça. Aí eu te pergunto para você assim, com todo respeito, esses seres que se dizem responsáveis por pregar os desígnios de Deus ou os dogmas de Deus, que eles dizem isso, eles trabalham onde? Eles trabalham fazendo o quê? Qual é a profissão deles? A profissão é ser pastor, é ser missionário, é ser apóstolo, é ser padre, bispo, arcebispo, diácono, né? Papa. Isso é profissão, mas para você ver como que é as coisas, né? Pior que as ciências, principalmente apoiadas pela teologia arbitrária, arrumou para todos esses preguiçosos uma profissão. No entanto, todos esses têm registro em carteira. Eles recebem salário todo mês, contribuem com o INSS. Olha para você ver onde que eu estou mexendo. Contribuem com o INSS, têm todos os direitos legais perante a Justiça da Terra e também eles se aposentam. E depois que eles se aposentam, na condição ali porque aquilo ali é uma profissão. Então, aquilo é uma profissão. Depois que eles aposentam, eles
continuam recebendo um salário de aposentadoria de um aposentado. Eu não posso falar essas coisas, não, meu Deus do céu, não posso. Então, só que eles não conseguem explicar, porque se eles crêem que realmente a alma foi criada no momento que a criança nasce e a alma morre no momento que o corpo morre, como se explica então o pecado original? Porque não era para existir o pecado original, já que nenhuma alma teve a oportunidade concedida por Deus de viver as existências anteriores, inclusive viver o período lá quando ocorreu o pecado original. Porque alma nenhuma desfrutou, mas existe controvérsias. Não era nem para Adão e Eva ter vivido, mas Deus depois voltou atrás e permitiu que eles continuassem vivendo. Nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo.